escola lacaniana, problema nenhum. A escola kleiniana, por que não tem nenhum nome latino-americano? Por que não tem nenhum nome do sul global, continente africano, asiático, oriental, que tenha feito uma escola? É casualidade? Porque incompetência não é. Né? A gente tem feito uma psicanálise muito sólida, sustentada teoricamente com muito rigor, mas muita criatividade. E a gente já viu que o que a gente faz não cabe no que existe hoje, dentro do campo que a gente chama de psicanálise. Transborda, né? Para brincar com o termo que a Tânia traz para nós, que é o falo, né? E suas bordas. Então, isso nos traz, hoje, a essa discussão que a gente vem fazendo há 1 ano e 2 meses sobre o falo. Então, depois da nominação, depois do ético, a gente começou a trabalhar o falo. E a gente resolveu radicalizar esse movimento e trabalhar agora numa metodologia pororoca. O que a gente chama de uma metodologia pororoca? Porque, assim, isso não é um nome de matriz brasileira, né, de línguas originárias, que eu vou ler para vocês, onde fenômeno característico do rio Amazonas, pororoca ou mupororoca, é a forma como são denominados os macaréus que ocorrem na Amazônia, como um fenômeno natural produzido pelo encontro das águas fluviais com as águas oceânicas. Pororoca origina-se do tupi, que é o gerúndio do verbo pororogue, estrondar. O fenômeno manifesta-se no Brasil na foz do rio Amazonas e afluentes do litoral paraense e amapaense, e na foz do rio Meari. Então, são vários estados que têm, né, também, como Maranhão, esse fenômeno. O choque das águas derruba árvores de grande porte, modifica o leito dos rios, e a gente busca exatamente esse encontro intenso entre águas conhecidas da teoria freud-lacaniana e a chuva torrencial da nossa geopolítica, do nosso período histórico, que a gente pode chamar de pós muita coisa, né? Pós-colonial, pós-patriarcal, pós-humano, e que incita ao movimento das ondas que derrubam essas paisagens familiares. Então, a gente está, nesse momento da pesquisa, lendo sempre com a lente pós-colonial, ou seja, com pensadores contemporâneos, o conceito de fala. Então, se a gente lê um excerto, né, um trecho do conceito de fala no seminário 4, por exemplo, do seminário 4 do Lacan, a gente faz essa leitura, tem o grupo da pesquisa chegando aí, a gente faz essa leitura com, por exemplo, Butler, ou com Preciado, ou com Rita Segato, ou com Tânia Rivera. Então, a gente começa a se repensar e a gente tem uma estratégia que é de tomar o conceito como algo estranho, como ele sendo uma anomia e não um dogma, como ele sendo algo que a gente pode interrogar e não algo que a gente tem que forçar para que caiba a experiência dentro dele. Então, isso nos deixa, vocês imaginam, com inúmeras questões. Eu vou passar a palavra para o nosso monitor, porque aqui a gente tem, né, uma relação que é uma relação complexa e não necessariamente hierárquica, ela é uma relação muito mais de transversalidades, horizontalidades e verticalidades, sim, porque todas elas existem no mundo, para apresentar o nosso seminário, vou deixar com ele o título e as pessoas, né? Eu estou no Instagram, que vão apresentar depois da Tânia. Esse encontro é híbrido, os próximos vão ser, a princípio, todos online, então nós não vamos ter cafezinho com pão de queijo, mas a gente vai, né, a gente teve a honra, e na sequência eu apresento a Tânia, de receber Tânia no meio de uma mudança de país para o pós-doc dela, e ela estava em outra cidade, conseguiu dar uma passadinha em Minas para poder estar com a gente. Eu já agradeço, mas volto assim que vir para apresentar o seminário, para apresentar a Tânia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal de presencial, pessoal do online. No evento Siddhartha, né, sou monitor aqui da pesquisa, né, do Falo. Eu acho que esse processo, né, que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante, porque é um processo dinâmico político mesmo, do que a gente decide, né, quais são os rumos que a gente vai levar para os canais e com que justamente a gente coloca ela em contato e em choque, né? Então, nesse movimento, né, da gente estar aprofundando nossas relações com a psicanálise, aprofundando nossa relação com o contexto brasileiro e o nosso contexto, né, latino-americano, a gente está promovendo, né, esses encontros que, a princípio, são parte, né, da pesquisa do Falo,
mas que justamente a partir dos convidados, das convidadas ilustres, a gente disponibiliza também esse campo aberto de discussão para a gente também trazer uma devolutiva do que a gente vem construindo internamente e trazer aqui para debate, né, justamente para poder ouvir vocês e trazer, né, justamente o falo em outras línguas, né? Fugir só a nossa língua psicanalítica, lacaniana clássica e poder também confrontar com outras áreas de saber, com outros tipos de pensamento sobre a psicanálise e a partir da psicanálise também. Então, nesse sentido, a gente vai ter outros 3 encontros além do de hoje. O próximo deles é dia 15/4, com a Marileia de Almeida, que vai trazer para a gente um encontro chamado Devir Quilomba. No dia 12/5, todas as informações estão dentro do nosso Instagram também. Vai ser possível, a gente vai estar divulgando com vocês constantemente, mas a gente já consegue constar o cronograma nos nossos posts. Dia 12/5, a gente vai ter a Macota Cássia, Kiadô e a Lei, com a nossa palestra Abrir Caminhos. E no dia 9/6, com a Dor de Leal, para trazer uma relação sobre as transidentidades dentro da concepção do falo. A partir disso, né, só informe técnico a respeito dos certificados. Ao longo do encontro, eu vou mandar para quem estiver online o link. Vocês vão ter acesso a um formulário que no final deles vocês vão ter acesso direto ao certificado, e para quem está aqui presencial com a gente, na entrada tem um QR Code, vocês vão ter acesso a esse mesmo formulário. Maravilha, obrigada, Vitor. Eu vou apresentar, então, agora a professora Tânia Rivera. A gente teve um encontro muito feliz, que foi um encontro que começa com o livro Psicanálise Antropofágica, que está aqui, para quem quiser adquirir, que a gente vai sortear um. Não foi ideia? Então, nós vamos ter que inventar um jeito de sortear, porque é online, presencial, como é que nós vamos fazer? A Tânia é muita coisa, né? Primeiro, uma mulher muito interessante, a gente está se conhecendo, né? E foi muito bom vir conversando com ela, porque a gente tem muita coisa em comum no sentido de uma causa, né? Que a gente compartilha e que fica evidente na produção dela. Ela é ensaísta, psicanalista, curadora e professora. Trabalha no Departamento de Arte e na pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da UF, Federal Fluminense, e atua também junto ao programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica na Federal do Rio de Janeiro. É doutora em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e realizou pós-doutorado em Linguagens Visuais na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora visitante em Paris 8, e é autora de vários livros, dentre os quais, né, Lugares do Delírio, Arte e Expressão, Loucura e Política, que vai sair esse ano pela N-1, Psicanálise Antropofágica, que vocês tiveram acesso, né, para leitura, foi um dos textos que a gente indicou para leitura e preparação desse seminário, o A Favor da Identidade, que está online, mas também um capítulo desse livro, imagino que muitos tenham conseguido ler, dentre outros. E acho que, né, mais do que isso, é uma pessoa que vem trazer para nós ideias heterodoxas, como a gente estava conversando, de uma certa forma para colocar à prova todo esse empenho internacional que tem sido feito de pensar a psicanálise na altura não apenas do horizonte histórico, mas também geopolítico da nossa época. Então, Tânia, mais uma vez, muito, assim, agradecer sempre é pouco, presentear é pouco, mas muito obrigada por você estar com a gente. Fica a palavra. O agradecimento é todo meu, André. Quero agradecer muito a você, a toda essa equipe do laboratório, a todas as pessoas que participam dessa rede de redes, dessa espécie de trama. Eu acho que até o que eu pude perceber agora desse trabalho incrível que a Andréa Guerra vem fazendo, é uma espécie de trama, né, expansiva, que ela vai colocando em ação, e eu quero agradecer muito a cada pessoa que faz parte disso e que organizou especialmente, né, esse evento, ao Vitor também, por essa companhia aqui do meu lado, e a todos os participantes também que estão aí online, sem o pão de queijo no café, espero que tenham em casa, um pãozinho de queijo que faz toda a diferença na vida de alguém. Enfim, é mesmo uma alegria estar aqui, um prazer estar aqui, e é com uma certa ansiedade que eu estou aqui hoje, eu devo confessar, porque
que eu quis muito aceitar esse convite que a Andréia me fez de maneira tão generosa e tão simpática. Primeiro, pela admiração que eu tenho por todo esse trabalho, por toda essa trama, e também porque eu percebi que esse seria o lugar ideal para eu trazer algumas ideias nas quais eu venho pensando nos últimos anos. São ideias produto da pandemia, sem dúvida, mas, sobretudo, são ideias produto de uma experiência muito radical que eu passei, que foi a morte da minha mãe. E são ideias um tanto heterodoxas e que eu vou tentar apresentar aqui no tempo que a gente tem, vamos ver como vai sair isso, como eu vou conseguir. Mas eu queria começar notando que o título proposto é O Falo e as Bordas. A Andréa fez um lapso muito interessante quando ela disse o falo e suas bordas. E isso já nos coloca no coração do problema, que é o de pensar se, quanto à sexuação, a gente realmente está sempre às voltas com o falo, ou refém do fálico. E a palavra refém eu trago de uma analisante que me trouxe essa palavra referida à posição sexuada dela há muitos anos. Eu acho que é uma palavra importante para se pensar algumas coisas. Se nós estamos sempre reféns do falo, ou se nós podemos pensar que o falo, esse significante, não deixa de silenciar outros significantes possíveis. Eu acho que essa é uma questão central e que não me parece se traduzir em uma recusa ou aceitação da psicanálise, mas em algo muito mais fundamental e rigoroso, na minha opinião, que eu vou apresentar rapidamente como um certo posicionamento epistemológico que me parece profundamente psicanalítico, mas que vem principalmente dos movimentos feministas. Né? É uma das principais contribuições feministas a crítica ao sujeito neutro e universal da teoria. A ideia que, na verdade, é a ideia que funda a filosofia e a ciência, né, ocidental, segundo a qual haveria alguém, né, haveria um sujeito incorpóreo, universal, capaz de sobrevoar a realidade e dela emitir verdades, descrevendo-a como tal, de uma maneira independente do seu lugar no mundo e das suas experiências. Né? E essa crítica, ela me parece muito importante. Eu estou sublinhando que ela é uma verdadeira teoria epistemológica, ou seja, sobre as condições de produção do conhecimento. E isso vai muito além da ousadia com a qual muitas feministas, de forma muito pertinente, muito interessante, não se furtam a se colocar de uma maneira pessoal. Mas vai bem mais além, na minha opinião, na medida em que descentra, e aí se alia à psicanálise. Eu acho que a psicanálise, sem dúvida, é uma influência importante para isso, né? Na medida em que a própria crítica à razão, né? A crítica da razão e a ideia de descentramento do eu em Freud, subversão do sujeito em Lacan, devem ser aplicadas à própria produção do conhecimento psicanalítico. Ou seja, como podemos falar do descentramento do eu de forma centrada, né? Centrados como sujeitos da enunciação da teoria. Então, essa observação me parece importante fazer hoje, e ela marca um diálogo com os feminismos que eu acho urgente e fecundo. O que eu vou trazer é uma tentativa de exploração, desenvolvimento, no sentido de um desdobramento disso, tá? A respeito da questão do falo e da teoria da castração, de um modo que, como não deveria, né, como não poderia deixar de ser, sim, assumidamente pessoal e um tanto ousado. E eu dizia que eu estou ansiosa porque eu já
pude, sem dúvida, experimentar um campo de um certo compartilhamento disso na minha clínica, porque se trata de algumas coisas que, como eu já indiquei, me vieram nos últimos anos, especialmente após a morte da minha mãe, essa experiência que eu vivi no final de 2018, ou seja, foi um pouco antes da pandemia, né? E a partir disso, e do que eu pude trabalhar em análise, né? A partir desse momento, parece que algo se modificou na minha escuta, ou algo se destampou, e eu não parei mais de ouvir isso na minha clínica. Não só com mulheres, mas também com alguns sujeitos que se identificam como homens, né? Se identificam, se reconhecem e são reconhecidos como homens. Então, para mim é muito importante estar aqui, poder, nesse ambiente híbrido ainda por cima, né? Mas ainda bem que a gente tem essa corporalidade aqui, porque eu acho que eu preciso dela. E eu disse isso para a André, eu falei, eu não quero fazer isso online de jeito nenhum, não posso. Então, a gente está nesse ambiente híbrido, que é muito importante para mim, até na troca de olhares aqui, que não vai ser possível com quem está em casa, mas, enfim, para que eu possa sentir a vibração dessas ideias. E eu gostaria que elas fossem, sobretudo, o que eu acho que a teoria deve ser, a elaboração teórica, um convite à fala de outros. Então, eu gostaria muito, esse é o meu objetivo, de ver como essas ideias reverberam, né? Se elas são compartilhadas, reconhecidas por pessoas aqui, outras, ou se elas são refutadas pela experiência de outros, né? Então, essa é a minha tentativa, e essa observação, então, epistemológica, que me parece muito importante hoje ser trazida para a psicanálise, que a gente possa falar sobre ela e se indagar sobre a posição de cada um de nós, cada uma de nós, ao fazer teoria, né? Esse posicionamento, na verdade, ele me parece tematizado até por Freud, ele me parece presente na teoria freudiana, especialmente no que diz respeito ao que Freud chama teorias sexuais infantis. Num texto de 1908, como se sabe, que Freud traz essa ideia, essa noção de teorias sexuais infantis, que me parece fundamental para se pensar a atividade intelectual como, em geral, o pensamento, a teorização, portanto, como se dando de forma encarnada, né? O corpo está presente em todo pensamento, o que nos move em qualquer ideia é o desejo, né? Há um fundamento pulsional, se a gente quiser falar assim, do pensamento, né? E, além disso, o que as teorias sexuais infantis nos permitem perceber com Freud, ou a partir dele, claro que é de uma leitura que se trata, de um movimento de esticar as teorias sexuais infantis, sem dúvida, talvez até de torcê-las um pouco, mas eu acho que é literal nesse texto a ideia segundo a qual o pensamento não só é sempre encarnado, como ele é encarnado numa modalidade que está relacionada à posição, ao lugar ocupado por alguém em termos de sexo e gênero. O que Freud diz com as teorias sexuais infantis, e é importante que a gente perceba que aqui se trata principalmente de gênero, mas eu acho que é fundamental a gente pensar que esse posicionamento também se refere aos lugares ocupados e que nos são dados e de que nós nos apropriamos ou refutamos em termos de raça, né, de condições socioeconômicas e em termos geopolíticos. Por isso, quando eu me coloco como uma mulher de idade no Brasil, um país periférico no qual essas condições me dão toda uma série de privilégios, não é? Quando eu me apresento dessa maneira, é justamente para deixar aberta a porta para que cada um, cada uma, cada pessoa que converse comigo
também fale do seu, né? E é nessa perspectiva, então, que eu quero sublinhar que as teorias sexuais infantis, eu vou lembrá-las, elas dizem respeito assumidamente, literalmente, como diz Freud, ao que dizem os meninos, ao que concebem meninos. É principalmente da análise, entre aspas, do pequeno Hans, né, do que Freud conversa com o pai do pequeno Hans, que ele retira essas teorias sexuais infantis. Ele nota, inclusive, que essas teorias sexuais infantis, um certo saber sobre o que Freud vai chamar anos depois do grande enigma do sexual, o grande enigma do sexo, o sexual como enigma, né, o que ele produz no corpo e que incita a verdadeira produção teórica, isso que, inclusive, Freud vai dizer que é o protótipo de toda atividade intelectual posterior, e que se o menino for encontrar muitos obstáculos a realizar essa sua atividade, que se aproxima, que Freud qualifica de genial, e aproxima do que seriam as grandes descobertas dos cientistas, diante dos grandes problemas do universo, ou seja, essa atividade teórica, inventiva, né, que nós vivenciamos em primeiro lugar, né, na nossa infância ainda muito, como se diz, na primeira infância, praticamente, né, começamos a vivenciá-la na primeira infância, e que nesse momento, nesse texto, Freud não refere literalmente ao complexo de Édipo, mas é disso que se trata claramente. Freud diz que isso não se dá de um modo simplesmente oriundo dos problemas da vida, mas especificamente de uma certa situação, eu acho importante marcar isso também, de uma certa situação que seria, provavelmente, talvez, e a gente sabe que para Freud o exemplo é a própria coisa, aquela do menino que acabou de ganhar uma irmãzinha. Digamos, diz Freud, uns 2 anos mais nova do que ele. E é diante dessa aparição, de repente, que põe em questão o seu próprio lugar, né, nessa família, enfim, com esses pais, em relação a eles, ou seja, já é numa posição de disputa que esse menino inventa, então, essas teorias sexuais infantis. A primeira delas é muito importante, é fundamental, é o fundamento básico da teoria do falo e da castração. É a ideia segundo a qual todo mundo possuiria um pênis. É a teoria da posse universal do pênis, inclusive a mãe, né, diz Freud. Inclusive a irmãzinha. E mesmo a visão dos genitais da irmãzinha não vai, tão forte é essa teoria, essa hipótese do menino, nem a visão dos genitais da irmãzinha vai causar nenhuma dúvida. Freud como enigma, então, um dos enigmas do sexual, de onde vêm os bebês, a célebre pergunta para a qual a cultura costuma dar respostas insatisfatórias e que até inibem a própria atividade intelectual da criança, né? Diante dessa questão, a primeira vez em que Freud fala do falo, em termos, o termo que ele usa é pênis, mas o primeiro momento em que ele fala, né, desse órgão como detendo um papel central, a partir da ideia da posse universal do pênis, a primeira vez que ele, então, caracteriza, a gente pode pensar, o falo, ele o faz de uma maneira muito importante de ser notado, que é a seguinte: ele diz que o menino, diante do enigma da origem dos bebês, ele desconfia que o pai tenha algum papel nisso. Afinal, o bebê também é referido como sendo posse do pai.
como sendo filho, filha. Mas, diz Freud, além disso, o pênis também desempenha, estou lendo um trecho curto, o pênis também desempenha certamente algum papel nesses misteriosos acontecimentos, como comprova a excitação desse órgão que acompanha tais atividades mentais da criança. Vejam como o corpo está junto com as atividades mentais. E aí vem o seguinte trecho que eu quero sublinhar. A essa excitação associam-se impulsões que a criança não consegue explicar, compulsões obscuras a um ato violento, a esmagar ou romper qualquer coisa, a abrir um buraco em algum lugar. Término da citação. Essa noção de falo, ela pressupõe a posse universal do pênis, mas ela vem, ao mesmo tempo, vem embutida nela a ideia de uma violência, de um ato violento, que Freud vai, inclusive, nomear como terceira teoria sexual, ao falar da teoria sádica do coito, né? E ligar a uma possível visão do coito entre os pais, em algum momento, enfim, toda aquela discussão que ele vai desenvolver, principalmente em O Homem dos Lobos, né? E a ideia de cena primária. E isso é marcado por uma violência, um ato violento. No contexto da teoria sexual infantil da posse universal do pênis, o que acontece, que nós devemos considerar como fundamental, na minha opinião, para se pensar sexuação em psicanálise, é que não se trata de qualquer tipo de reconhecimento perceptivo ou conceitual da diferença dos sexos, mas de um ato de feminização. Parte das pessoas serão objeto dessa enunciação do menino, que é a castração da mãe, do corpo materno, em primeiro lugar, e das mulheres em consequência, em consequência desse ato fundamental que Freud vai desenvolver mais em detalhes como uma cena no texto Fetichismo, 20 anos depois, 1927. Mas antes de passar para o fetichismo e falar desse ato de maneira mais aprofundada, um pouco pelo menos hoje, eu quero ainda notar que existe uma terceira, na verdade é a segunda teoria sexual infantil, que é a teoria cloacal, né, a da cloaca. É muito importante, porque ela coloca também no centro da questão o papel do ânus. Freud diz que, segundo essa teoria, então, o menino acredita que os bebês nascem pelo ânus e que é num só orifício que se dão as diferentes funções fisiológicas, né? E isso é fundamental para a gente pensar também um lugar ao lado do falo, um lugar dado ao ânus. Isso tudo, não se esqueçam, por parte de meninos. Apesar de Freud mencionar alguns enunciados que viriam de meninas, né, e que são como que colonizados por essas teorias sexuais infantis dos meninos, né, e que confirmam essas teorias. Então, cabe à menina uma inveja em relação ao menino, a crença de que vai crescer, uma posição que é a de uma inferioridade de saída. Bom, isso posto, a gente pode pensar, então, em primeiro lugar, se a teoria ela privilegia as teorias sexuais dos meninos, não haveria teorias sexuais de não meninos? Será que a gente não ouve na nossa clínica? Será que a gente não constrói nas nossas próprias análises outras teorias que não gravitam e constroem, não gravitam em torno do falo e não constroem o falo à maneira dessas? Né? E o que nelas próprias, especialmente nessa que diz respeito ao ânus, a teoria cloacal, não complexifica e até vai numa outra direção que não aquela classicamente, né, privilegiada pela teoria. Eu acho que é urgente a gente reconhecer
que a teoria, que eu vou chamar a teoria falo-castradora, ela não consiste numa descrição de um estado de coisas, mas na manifestação de uma certa situação, uma certa posição na qual parte da humanidade é investida por outros e se reconhece, que é essa posição de enunciação do menino, ou se a gente quiser, eu me recuso a dizer que é a posição do homem, porque eu acho que, na verdade, isso implica uma certa infantilização no masculino. O fálico é profundamente infantil. Então, brincando um pouco com as palavras, se vocês me permitem, eu vou chamar essa posição, de o menino, com H-O. O menino, tá? E eu vou tentar forçar um pouco a barra, esticar a teoria, talvez esgarçar um pouquinho, para tentar pensar as possibilidades de posição de nãos ou meninos, que eu acho que é uma parte grande da população mundial, sem dúvida, na qual eu me incluo. Então, é muito importante perceber que se trata com a castração de um ato de fala, se a gente quiser dizer, segundo a tradição, né, de autores como Austin e outros, mas que esse ato de fala performa, portanto, uma certa violência. Se trata de feminização, tá? E isso tem uma relação muito complexa e muito fluida, muito distante, na verdade, com a situação, digamos, anatômica, culturalmente lida. Eu não vou ter tempo de trazer toda a verdadeira decolagem e descolagem que Freud faz da anatomia, que está no próprio Freud, na minha opinião, apesar de, em alguns momentos, o texto se deixar ler por uma certa derrapagem, mas, sem dúvida, a psicanálise é a primeira teoria que promove esse descolamento em relação à anatomia tomada como dado, né? E, para citar só rapidamente um trecho que me parece muito importante, que agora não sei, é um dos textos sobre a feminilidade, em que Freud diz assim, ou então é um texto de 24, não sei, eu não pretendi dizer isso hoje, mas tem um momento em que Freud diz assim, que todos os corpos têm tanto características masculinas quanto femininas, que se trata de ter os órgãos do outro num estado atrofiado, talvez, e que essa diferença se trataria muito mais de uma questão de grau. Em outros momentos, muitos, Freud diz e repete como é impossível definir masculinidade em psicanálise. E, enfim, ele traz a feminilidade, como a gente sabe, como o continente negro da psicanálise, uma afirmação bastante problemática, se a gente for pensar hoje, né? E esse enigma que se prolonga na leitura lacaniana, me parece, com a noção do gozo feminino, do outro gozo, né, que chega às raias do místico, eu acho que também cabe perguntar se realmente os não homininos não têm nada a dizer sobre essas experiências que seriam, né, que estariam numa outra matriz que não a fálica, né? Em outras palavras, né, para retomar o título e o lapso da Andrea, será que mesmo quando a gente quer tratar das bordas, é das bordas do falo que se trata? Ou, como eu quero propor, talvez a gente possa encontrar outros significantes, um significante que me parece talvez interessante para falar de outra coisa, seja o de bordas. Isso me faz entrar no fetichismo, esse texto de 1927, que me parece muito importante, muito pouco estudado no que diz respeito ao falo e à castração, como se fosse assim como se fosse imaginário demais para as pessoas que se situam numa linhagem e numa linguagem lacaniana, e que, no entanto, me parece muito importante, porque isso de que a gente estava tratando aqui com as teorias sexuais infantis, claro, se trata da fantasia, do conceito freudiano de fantasia, que ele tinha forjado um ano antes, em 1907, a partir da literatura, né, no diálogo
com a literatura e as artes, né? E essa noção de fantasia, ela é fundamental em psicanálise, e ela, claro, é retomada por Lacan de uma maneira também muito importante, muito rica, com fantasma, fantasia, mas me parece que é interessante a gente retomar esse elan, esse primeiro lance freudiano de pensar a fantasia com a literatura e as artes, retomar isso, levando adiante esse diálogo, é o que eu venho fazendo há muitos anos, me parece importante para alargar espacialmente a noção de fantasia. Porque a gente tende, especialmente com Lacan, e a importância dada por Lacan ao texto Bate-se numa Criança, uma outra fantasia, da qual eu vou tratar daqui a pouco, né? A gente tende a pensar a fantasia, sobretudo, como na sua dimensão narrativa, como um certo enunciado. Mas eu acho que é muito interessante para a clínica, fecundo para a teoria, a gente pensar as fantasias como cenas. Aliás, o próprio Freud fala do inconsciente no início, ali na fundação da psicanálise, como uma outra cena, né? E se a gente pensa o fetichismo, realmente como o momento em que a cena fálica, a cena da castração, a cena falo-castradora se apresenta. Eu trabalho isso um pouco nesse livro Psicanálise Antropofágica, um outro capítulo distinto do que a Andrea mencionou, um capítulo em que eu tento pensar subversões da lógica fálica, né? E, então, quem quiser se aprofundar mais nisso, eu remeto a esse texto, mas esse texto foi escrito num momento anterior a essas elaborações que eu estou trazendo aqui para vocês. É como um primeiro passo para mim, né? A gente sabe que a cena do fetiche é aquela, justamente, em que o menino se depararia, no contexto da teoria sexual infantil, da posse universal do pênis, o menino se depara com o corpo da mãe desnudo, que revelaria a suposta castração materna. Ora, a castração, ela é consequência dessa teoria sexual infantil anterior a ela, que é a teoria da posse universal do pênis. A gente pode entender a castração no limite de uma teoria sexual infantil. Ela está nessa, digamos, esse é o campo conceitual no qual ela se apresenta, se afirma, né? Graças a essa primeira teoria da posse universal do pênis, que o encontro com o corpo da mãe pode efetivar a ameaça de castração que o menino, com H junto, já sofreria, já estaria, na qual ele já estaria banhado culturalmente, né? E castração da qual o pai seria o agente, né? Então, a teoria da castração se efetiva não a partir de uma evidência anatômica, mas de uma leitura, de um certo olhar sobre o corpo da mulher entendida como mãe, situada como mãe. E eu não vou poder me alongar muito nisso, não vou falar como deveria de Édipo e, enfim, desse lugar do falo da mãe e de como o menino está implicado nisso, mas, para ir rápido, senão eu não consigo chegar onde eu quero, essa cena, né, ela implica não só o menino e a mãe, mas o pai como suposto castrador da mãe, tá? E também a menina, que fica numa posição muito, muito estranha, que sempre me questionou, devo confessar. Onde está a menina nessa cena? Tá? A mulher, o corpo da mulher, mãe, aparece como, claramente nessa narrativa, falo castradora, aparece como ali onde se efetua a castração. Num lugar de sacrifício, eu queria propor que a gente pensasse. Mas que dá lugar também, um lugar que tem como produção o que Freud nomeia fetiche, né? O fetiche, ele vem no lugar disso que falta à mãe, supostamente.
E ele é construído como numa sequência cinematográfica, né, diante do olhar do menino diante do corpo da mãe, né? E o fetiche pode se constituir, então, se construir, tanto como a partir de partes do corpo da mãe e das suas derivações metonímicas, quanto tomando o corpo da mulher em toto como um substituto do falo. A mulher, ou melhor, como eu prefiro dizer, e é uma expressão utilizada por Rita Segato e outras feministas, o corpo feminizado é aquele de saída colocado numa posição que é de inferioridade, é de encarnação de uma falta, de uma minoração, de uma inadequação, eu acho esse significante importante, e de uma verdadeira mutilação. E o próprio Freud fala disso no finalzinho do texto Fetichismo, quando ele menciona como um fetiche o costume chinês de mutilar os pés das meninas, né? Esse costume de amarrar os pés numa idade bem tenra, e isso faz com que a mulher mal consiga andar, porque ela tem os pés totalmente deformados. Freud diz, ele toma a mutilação, vejam, isso é forte. Freud toma a mutilação dos pés das chinesas, né, um costume que esteve presente, não prevaleceu, mas esteve presente até meados do século XX. Ele toma essa mutilação como exemplo de fetiche. E ele diz assim, que em seguida o homem chinês reverenciaria os pés mutilados da mulher, como reverenciando-a por ter se submetido à castração. Por isso eu acho que existe uma espécie de mandato de sacrifício dado pela teoria falo-castradora, né, que é uma dissecação do patriarcado. Eu penso como Juliette Mitchell com ela, né, como ela elabora na década de 70 já, que a psicanálise faz uma espécie de dissecação, ela não usa o termo, mas ela explicita a estrutura patriarcal, né? Análise, a gente sabe, é quebra. Eu acho que a psicanálise, de fato, disseca isso. E que não se trata simplesmente da gente rechaçar a psicanálise como patriarcal por dar esse lugar ao falo, mas justamente de tentar pensar quais são os outros pontos de vista, as outras posições nessa cena espacializada. Eu não vou ter tempo também de defender a importância do espaço nessa concepção de cena, né, que vem substituir, alargando, não substituir, mas nomear, alargando a noção de fantasia. Mas eu acho que em toda análise está, sem dúvida, em jogo uma certa possibilidade de se movimentar minimamente nessa cena. É isso que a gente vive no dia a dia das nossas análises e das análises que a gente acompanha, né? Então, me parece importante a gente poder assumir, reconhecer essa cena falo-castradora como cena na qual o corpo da mulher tem um papel que é de uma espécie de suporte da claudicante fantasia de não castração do hominino. O corpo da mulher, encarnando supostamente essa mutilação, sustenta isso que já se sustenta muito mal desde o início, que é a fantasia de não castração. Então, esse lugar, ele tem consequências muito sérias para os não homininos. Tem consequências muito sérias, né? E me parece que é importante marcar a violência disso, né? A violência como fundamental. E, para isso, eu vou trazer, eu acho que me ajudou, a partir de um determinado momento, me ajudou a ver isso mais claramente, a ideia da antropóloga argentina Rita Segato, que viveu muitos anos no Brasil, e é um sintoma que ela não seja tão conhecida no Brasil quanto os países de língua espanhola, mas muitos outros países de outras línguas, inglesa, francesa, etc., hoje. Eu tive o prazer de ser colega da Rita Segato na UNB, antes de me mudar para o Rio de Janeiro e ser professora da UF. E a Rita Segato, ela tem uma ideia seminal que eu vou tentar
trazer de uma maneira muito simples, muito insuficiente, sem dúvida, mas remeto aos textos dela, claro, que é a ideia de que a masculinidade se define pelo que ela chama de mandato de violação ou mandato de estupro. A Rita chegou a essa ideia a partir de um trabalho mesmo assim de campo. Ela é antropóloga, né? E ela foi convidada, em um determinado momento, no final da década de 90, ela foi convidada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para trabalhar com alunos a respeito da questão de por que o índice de estupros em Brasília era tão alto. E aí ela vai com alunos ouvir presos por estupro. E eles se surpreendem com o fato de que o que essas pessoas, esses homininos, dizem é muito diferente da narrativa que a gente assim, imagina e que está muito presente na mídia, de uma incapacidade, uma impossibilidade de refrear o impulso sexual, ou de se tratar de pessoas que não têm, são desajustadas em termos afetivos e sexuais. O que esses homens contavam era que eles próprios queriam entender o que tinha acontecido, mas que ficava muito forte a ideia de que eles faziam isso para alguém que estaria olhando. Esse alguém são outros homens. Outros homens estariam olhando e eles teriam que perpetrar esse ato violento que confirmaria a sua posição masculina nessa confraria. A Rita chega a falar de uma estrutura mafiosa dessa confraria. E ela chega a falar também, o título de um dos livros dela que eu trouxe aqui, que não está traduzido para o português, ela chega a falar da guerra contra as mulheres. E, no entanto, ela entende os homens, os homininos, ela não diz assim, mas, como vítimas primeiras dessa violência. Porque, de fato, a teoria falopacificadora, ela emascula os homens e eles, diante disso, eles têm que perpetrar um ato violento, feminizando outros corpos para poderem ser aceitos nessa cena hegemônica, patriarcal, de uma masculinidade reafirmada entre iguais, entre irmãos, né? Os irmãos da horda, aqueles que cometem o assassinato do pai e que criam a sociedade, a dita sociedade dos irmãos, da qual as mulheres não fazem parte, como a gente sabe, né? As mulheres só aparecem em Totem e Tabu, disse que nem ia falar disso, não consigo. Elas só aparecem em Totem e Tabu como objetos do uso total por parte do pai da horda primitiva. Elas aparecem como objeto, mas como objeto de abuso, né? E, de fato, nessa teoria do mandato de violação ou de estupro, se trata disso, de uma feminização que se dá violentamente. Ora, a gente tem duas noções psicanalíticas, dois momentos na teoria que falam exatamente disso. E eu gostaria que a gente convidar vocês a repensá-los por essa chave. Primeiro, a fantasia que Freud enuncia como bate-se em uma criança. Né? Essa fantasia, esse texto de 1919, que Freud traz, curiosamente, depois de ter falado nas teorias sexuais infantis que se tratava de meninos, aqui ele diz que são sobretudo meninas, 4 meninas, apesar de ter 2 meninos também, ele diz, não, são sobretudo meninas. Mas depois ele diz que um dos meninos se trataria de um ato sexual que o pai realizaria com ele, ou seja, trata-se de um coito anal. E o outro menino, o Freud não chega a mencionar. A gente sempre se pergunta, mas se seria ele? Mas as 4 meninas, né, trazem esse enunciado, essa fantasia, que seria uma fantasia que traria uma satisfação masturbatória, diz Freud, que consiste nesse enunciado tão solto, bate-se numa criança, e aí quem é a criança, quem bate, e tudo isso, como a gente sabe, não vou ter tempo de trazer aqui o acompanhamento disso detido, mas a gente sabe que tem toda uma movimentação entre essas posições, né? E Freud passa por diferentes estágios dessa fantasia, e ele coloca como enunciado básico seria a menina fantasiando que um menino é espancado pelo pai, e ela está olhando,
Tá? Mas a fantasia, digamos assim, mais fundamental, que Freud diz que só pode ser construída em análise, é aquela na qual a menina é espancada pelo pai. E eu acho que é uma espécie de revide, pensar que o menino está sendo espancado pelo pai, não deixa de ser um revide daquela teoria sexual infantil do menino que a gente mencionou, né? Segundo a qual a menina seria marcada por uma inferioridade no seu corpo. Não deixa de ser um revide fazer o menino ser espancado pelo pai. Mas eu estou interessada principalmente em sublinhar essa construção em análise, que é a da menina ser espancada pelo pai. E a ideia de que sempre há um olhar que comanda a fantasia, como percebido na escuta, né, desses presos que cometeram estupro, né? Há alguém presente estruturalmente na fantasia, uma espécie de outro olhar, como eu proponho num livrinho meu sobre cinema e imagem, outro olhar com 2 ossos maiúsculos, mas enfim, tem esse ponto aí importante, essa posição, que é de um olhar de fora, né? E tem essa notável capacidade de uma certa movimentação, uma transitividade, que talvez esteja mais presente quando se trata, talvez, de teorias dos não homininos do que nas teorias sexuais infantis relatadas por Freud. Ou seja, eu estou propondo que a gente pense o bate com uma criança como uma teoria sexual infantil, de não homininos. Tá? E essa violência tão oriunda, né, do pai, de que o pai seria o agente, deve ser tomada como um ato sexuante de parte da humanidade. Os feminizados, né, seriam aqueles que são objeto dessa violência. Né? E há uma outra fantasia, uma outra cena que me parece fundamental, por isso eu deixei para o final, assim, meio para fazer o suspense da coisa, que, no entanto, é o básico, é a base da psicanálise. É o que permitiu que a psicanálise surgisse. É a teoria da sedução. Teoria da sedução. Teoria da sedução, como a gente sabe, vou retomar muito rapidamente, né? Freud acreditava, até um dado momento, como ele relata em Cartas a Fliss, que de fato ela teria ocorrido, né, que a neurose, a histeria, seria resultado sexual. Né? E quando Freud está escrevendo a interpretação, ele escreve a fórmula autista Fliss, já não acredito na minha neurose, assim, essa teoria. Né? E os estudantes de psicanálise fazer essa distinção entre o que seria a teoria da sedução e a fantasia da sedução, né? Que seria entender como essa fantasia é traumática nela mesma e ela ela marca, né, de modo estruturante, né, os sujeitos. Mas eu acho que talvez a gente devesse entender essa formulação teoria da sedução ou fantasia da sedução como um eufemismo, porque se trata de estupro. Se trata de estupro. Se trata dessa violência. E quando eu pensei isso, e tem pouco tempo, foi há poucas semanas, eu pensei, gente, como eu nunca vi isso claramente, como essa violência, ela é uma teoria sexual infantil. Quer dizer, ou seja, nessa proposta que eu estou fazendo a vocês, uma cena sexuante. A sexuação se dá em cenas. Essa é a proposta que eu estou fazendo de esticamento dos conceitos freudianos. Numa leitura, claro, influenciada por uma leitura lacaniana, mas pouco reverencial, irreverente. Né? O que eu estou tentando trabalhar com vocês é a ideia de que não se trata de jogar fora o que Freud e Lacan pensaram, porque eles eram homens brancos e europeus, mas pensar que eles formulam suas teorias, suas ideias, desse lugar irredutível, e que a gente pode pensar em outros pontos de vista. Eu digo buscando durante um modo de, como se fosse uma
cinematográfica mesmo, uma filmagem, um setting de filmagem, pensando como introduzir, como forjar um outro ponto de vista nessa cena, que as cenas são organizadas tridimensionalmente pelas leis da perspectiva, né? E isso implica um ponto de vista e um ponto de fuga. E eu ficava tentando introduzir um outro ponto de vista que seria o da menina, pensando como a gente poderia formular, deslocar um pouco dessa centralidade do menino. E eu tentei isso em alguns textos, especialmente nesse capítulo do livro Psicanálise Antropofágica, né? Mas me parece muito importante sublinhar o seguinte, só para ir rápido. Do ponto de vista que é o do menino, a esse ponto de vista corresponde um ponto de fuga, como é sempre o caso na construção perspectiva. Esse ponto de fuga, que é o genital, né, da mulher-mãe, né, ele está posicionado de uma certa maneira. Ele está posicionado, a gente pode pensar em termos cênicos, um pouquinho de viés de maneira a que seja possível a leitura do corpo da mulher-mãe como castrado, como encarnação de uma falta. Porque, de um outro ponto de vista, um pouquinho ao lado, um pouquinho desviante em relação a esse, se vê a vulva. E a vulva não é a falta de pênis, que seria a marca da efetividade da ameaça da castração pelo pai. A vulva é outra coisa. Eu estou falando da vulva e não da vagina, porque justamente o que se vê, né, se pode até ver o orifício, mas ele está bordejado, ele tem bordas. E descobrir como que descobrir, né? Me apropriar desse significante bordas foi muito importante para mim. Me pareceu uma maneira de trazer para a teoria, de maneira um pouco violenta, talvez, um pouco insubmissa, sem dúvida, um outro significante, como a propor que a gente considere a possibilidade dele estar, não em lugar do falo, mas dele ter um lugar importante numa outra lógica, que não a fálica, né? E essas bordas, então, essas bordas que teriam uma relação com a vagina, e é muito interessante porque vagina, etimologicamente, vem de bainha. Então, tem uma coisa de borda mesmo, né? Mas era bainha, é terrível. A vagina surge como bainha para faca, no sentido da bainha da faca, ou seja, a faca seria, mais uma vez, como a violência está sempre presente, explícita, né? Nas concepções falocastradoras. É a bainha onde a espada ou a faca se abriga, pode se guardar, né? Mas seja como for, bainha, é isso que a gente faz, né? Depois de um corte e que muda a estrutura desse corte. É uma operação topológica, né? Que me parece, talvez, em medida de ser pensada como uma operação simbólica cujo agente seria a mãe. Por que o simbólico, o nome do pai, só é declinado, né, por uma relação com o pai, ainda que matizada e relida em termos culturais, mas por que a gente continua falando em função paterna e não em função terceira, como nota com muita propriedade a Maria Cristina Poli? Por que apesar da gente fazer todo esse caminho com Lacan, mesmo assim a gente fala em função paterna e relega à mãe o lugar desse continente negro, dessa espécie de continuidade com a natureza, esse lugar da fusão com a criança, esse lugar do que não pode ser dito, esse lugar onde o logos não se inscreveria, retomando simplesmente um dos, enfim, principais preconceitos, né, a respeito da mulher, que é o da sua pouca civilidade, da sua comunicação direta com a natureza. Eu acho muito importante que a gente
quebre essa estrutura patriarcal e que a gente possa pensar que a mãe também tem uma função simbólica. Eu avisei que era heterodoxo, tá? Eu ia dizer, tipo assim, tomem com benevolência. Mas depois que eu pensei isso, eu percebi por que tudo isso me veio em análise na minha vida depois que minha mãe morreu. E eu ouvi isso, porque assim, veio depois que minha mãe morreu, porque a presença dela no mundo, de alguma maneira, me impedia de perceber tudo isso, mas de uma maneira que era protetora. Né? Por que se descortinou essa violência, que é a condição de parte da humanidade, de corpos feminizados? Por que isso se descortinou para mim com tanta clareza, com tanta nitidez a partir de um determinado momento? Há poucos meses eu ouvi de uma paciente que perdeu a mãe há muitos anos, logo depois que ela perde o pai, na verdade, ela me disse, de forma muito surpreendente para mim, ela me disse: a presença da minha mãe no mundo impedia que eu fosse esfolada viva. Eu acho que a mãe, longe de ser apenas aquela de quem a filha teria um ressentimento terrível, e etc., que, se a gente pensar em termos cênicos, é a visão do menino, esse mesmo que perdeu um pouco o trono porque a irmãzinha nasceu, né? Então, é a visão do menino do que seria a posição da menina, a fantasia da menina, né? E as meninas, não estou dizendo que os meninos não se colonizem e também não estejam inscritos, como a gente sabe, nessa lógica fálica. Mas eu acho que há outras possibilidades a serem declinadas, inventadas por nós, com outros significantes. E essa ideia da mãe como o que impedia que eu fosse esfolada viva me pareceu muito importante nessa direção. De a mãe como aquela que dá um limite na perversão do pai. Porque esse pai, que é o mesmo da horda primitiva, esse pai que perpetua a castração, ela vai falar na perversão, né? No final. Esse é um pai perverso. Como é que a gente talvez pensar? Eu acho que o fato de sermos psicanalistas, pensadores, pessoas que vivemos num país periférico, talvez nos permita isso melhor, talvez, uma abertura maior de horizonte. Como lidar com o fato de que o pai, que supostamente seria o suporte, o agente do nome do pai, seria o suporte da inscrição da lei, como lidar com o fato de que ele é um pai perverso ao mesmo tempo, que perpetraria esse ato violento na menina e nos não homininos, melhor dizendo. E eu acho que essa talvez seja alguma teoria sexual que a gente possa extrair da clínica como, dentre outras possíveis, sem dúvida, existentes, sem dúvidas, por aí, mas uma que me vem é essa fantasia que não tem nada a ver com a castração, a teoria falo-castradora em termos estritos, tradicionais, que é uma fantasia muito que a gente, enfim, encontra todo o tempo na vida e na clínica, né? Que é de uma intrusão dilacerante do corpo. Eu acho que os não homininos estão às voltas muito com essa fantasia de uma intrusão dilacerante que disparia as bordas. As bordas do corpo são uma problemática constante na clínica de muitos sujeitos, né? De muita gente. Prefiro dizer gente do que sujeito, porque sujeito já é, né, esse tal neutro e, na verdade, masculino, né? Então, essa ideia de bordas, para terminar, vem como uma direção para se pensar, o que eu pretendo desenvolver esse ano, trabalhando com a Rita Segato lá na Argentina,
que é uma revisão da própria noção de lei. Eu acho que vai muito rápida a teoria lacaniana quando ela fala na lei. No próprio campo jurídico, a coisa é muito mais complexa, né? E a gente distingue lei e justiça, se estuda muito hoje pluralismo jurídico, em vez de aplicação da lei, justiça reparadora, etc., né? E, de fato, no próprio Lacan, a gente encontra numa figura problemática, não vou ter tempo de desenvolver muito isso, mas na Antígona, eu acho problemática porque é um lugar do sacrifício que se torna belo, fetichizado, mas na leitura que Lacan faz da Antígona, a gente encontra já isso, essa ideia de que Antígona seria agente de uma lei mais fundamental do que o édito do governante, né? Então, eu imaginei a cena do fetiche como o ponto de vista do não hominino sobre o corpo da mãe, que mostra bordas que dão, inclusive, um contorno e uma certa uma certa integridade ao corpo do não hominino diante dessa ameaça da intrusão dilacerante, esfoladora do corpo. Bom, a tentativa de trazer alguns significantes e de compartilhar com vocês coisas que estão me parecendo muito urgentes e muito importantes. Agradeço muito a escuta até agora e quero muito ouvir todos vocês. Uau! Acho que tem uma teoria, né? Porque vou abrir enquanto vocês vão pensando e né, problematizando, trazendo questões, porque você efetivamente pôs em ato um olhar descentrado, ou em elipse, como a gente fala, né? Porque descentrado ainda são as bordas do falo, né? Ainda é pensar o que seria um centro em relação a outro centro. Você muda a perspectiva quando você olha desde um olhar não homeniz, um olhar do não homenino. E o que aparece nessa cena que estava oculta? Que é exatamente, né, eu me lembrei muito quando você começou a falar, quando Santiago Castro Gomes fala só foi possível construir a modernidade porque ela se assentou no saber que se auto-designou neutro, universal, mas que não se implicou no que ele mesmo reproduzia ou produzia, que era a violência colonial. Então, quando você retira, né, em elipse, o olhar colonizador, nesse caso, né, hegemônico, eu pensei até patriarcal, né, e masculino, da teoria, se desvela o que sempre esteve lá, mas nunca foi escrito, né? Nunca foi dito, porque numa lógica, construída numa lógica masculina. Então, vai além, eu achei muito original, vamos ouvi-los, né? E o pessoal online, eu vou pedir, Vitor, se você puder ir conversando com o online para ver se surge questão lá, por gentileza, e a gente vai mediando aqui, né? O que não está escrito não é o que não está vivido. Existe uma operação que a Rita Segato chama, em uma entrevista recente, ela diz, quando eu discuti o Édipo Negro, eu falei em fora-inclusão, naquilo que não se escreve da experiência racializada do Édipo na teoria. Mas ela, numa entrevista recente, colonizada como ela foi por essa suposta neutralidade. Por quê? Porque não se trata só de não escrever alguma coisa, mas trata-se de colocar sobre isso que está lá, mas não foi escrito, outra escrita, que impede o aparecimento de uma vivência que está lá, não reconhecida.
Então, não é só uma não existência, como no caso da rejeição da fora-inclusão, porque é uma escrita que impede que outro país. E o que você fez agora foi de desfazer essa defesa no interior do corpo da psicanálise, masculinizado, masculino. Né? Quando, então, você que não está a menina, não está a menina, né? Essa hipótese do corpo da mulher mutilado, né? Como suporte da fantasia da não castração dos homininos, como violência fundante do mandato do estupro, né? Como efeito ou como construção dessa violência fundante, e o pai, portanto, né, na sequência, como ele violador, ele estupra, agora, né? A performance. E a denúncia das mulheres hoje, de que a perversão do pai ela é deturpadora, eu acho que não à toa você cai na dimensão da lei, porque foi essa lei, que a gente pode falar do regime sendo antifálico masculino, que sustentou a lógica imperialista de apropriação, de estupro, de expropriação, né, de violência colonial. Então, tem algo muito forte e muito, você disse, acho que você é heterodoxo, mas você falou outra palavra agora, irreverente, porque está tudo lá, para não ser visto. E você dá a ver, você faz ver. Então, a gente tem que elaborar muita coisa ainda, né? Acho que do que você trouxe, mas eu queria abrir, então, a palavra agora, temos duas pessoas. Eu vou pedir que vocês façam, né? Bater. Eu vou pedir só que vocês venham aqui, por gentileza. Eu vou deixar a câmera um pouquinho de lado, porque quem está offline, online, não vai ver vocês. Vocês importam vocês hoje virem aqui? Tem vergonha? Porque senão a pessoa não escuta. Ou então fala, pode ser aqui de trás, não tem problema não, mas só para... Tem vergonha não. A vergonha é efeito disso também, dessa inadequação na qual somos colocadas. Posso? Tá bom. É porque eu não consegui formular direito, sabe? É mais pensamentos assim que vieram. Principalmente sobre essa questão da violação, sabe? Dessas bordas. Eu acho que é importante falar que, bom, eu sou uma mulher branca que tem 30 anos e eu já sofri com disfunções sexuais. E isso daí, para mim, tá tudo bem. Mas eu fiquei muito pensando sobre essa questão, sabe? Do vaginismo, que seria essa não violabilidade. E aí eu fiquei pensando que talvez isso converse, sabe? Com a sua proposta. E eu tenho muita vontade de ler agora sobre o que você está escrevendo, porque eu realmente tenho essa curiosidade de ver sobre esse novo ângulo. Obrigada. Você quer falar só seu nome? Oi? Seu nome? É Renata. Obrigada, Renata. Você vai falar? Você faz na sequência? Ou você quer responder ela e depois eu falo? Eu acho fazer uma rodada. Uma rodada? Fala seu nome. Tá, Marcela. Dani, primeiro te agradecer, assim, foi muito bom te escutar, e já que no começo da sua fala você quis saber, assim, um pouco de como que ressoa, né, você me emocionou. Então, além de ter feito uma boa bagunça, assim, algumas coisas, você me tocou. Mas o que dá para falar aqui, porque com essas coisas eu vou precisar de mais tempo, eu queria te escutar um pouco mais essa distinção que você fez entre cena e fantasia, porque estou pensando a fantasia como fantasia fundamental, então uma hipótese construída em análise e que por sua eficácia, que eu diria até literária, né, no sentido narrativo e dinâmico das cenas, né, produz uma experiência de cura. Né? Só que você fez uma distinção, me parece, disso com o que você chamou de cena. E aí acho que eu me perco, assim, não consegui alcançar muito bem essa ideia de cena. Obrigada, te agradeço. Tem algum ponto online?
Teve uma fala que você dessa questão da cromparia masculina sobre os núcleos, e eu não consegui deixar de refletir isso no Paulo Freire, quando ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Isso aparece ex-engenharia, engenharia muito proeminente na fala de vários professores. Na hora que está dando assim, eles me falam era muito melhor. Então, eu passei por essa prova de fogo, a prova de fogo minha foi pior que a sua e vocês estão aqui chorando para passar por essa prova de fogo e eu tenho que meter ferro em vocês mesmo e reprovar metade da turma, tá tudo bem. Isso aparece em vários outros discursos do masculino e incomoda muito, é pouco produtivo, eu acho que encurta o nosso percurso junto. E a outra coisa que me veio à cabeça também, quando você falou da mutilação, é como aqui no Brasil a gente ainda tem a cultura de mutilar o bebê quando nasce, esse menino, de colocar o brinco. Quando a Sasha, a filha da Xuxa, nasceu, saiu no jornal americano, Ato Brasileiro de Mutilação de Crianças assusta. Aí todo mundo disse, peraí, mutilação de bebês brasileiros? O que esse pessoal está falando? Foi ver, a Sasha estava com 2 brincos de prata na orelha e o pessoal está assim, tá. E ninguém se pergunta sobre isso. Quando eu vou abrir uma aula minha sobre opinião, eu pergunto se há neutralidade. Eu faço a pergunta passada, quem aqui é contra mutilar bebês? E todo mundo olha e fala assim, que absurdo que esse cara tá falando. Todo mundo levanta a mão. Então tá bom, quem é que saiu da maternidade com a orelha furada? E 90% das meninas levantam a mão e eu falo, então peraí. Você trespassou um pedaço de ferro na pele de uma criança para ela começar a performar gênero no dia de vida. Tudo bem? Nós... Não, peraí. E aí coloquem o quão era isso, que revestimento a gente dá para isso, como a gente veste de significado algumas coisas. Quando uma pessoa recentemente me perguntou como que a gente conseguia colocar cultura, e eu virei para ela e falei assim, olha, a gente pode chamar beijo de enfiar a língua na boca de outra pessoa, e fica nojento na hora que você fala isso. Mas quando você reveste de beijo e coloca esse significante relacionado ao afeto, fica agradável. Uhum. Em sociedades indígenas não beijam. Algumas aqui no Brasil, elas não beijam na boca. Isso é uma cultura nossa. Uhum. E eles acham super esquisito essa cultura nossa, e a gente acha valorativo. Então, tem vários desses que se repetem. Aí, a fala do Paulo Freire atravessa isso tudo. Qual é o seu nome? Davi. E o seu qual é mesmo? Renato. Pode ser? Não, vamos mais uma pessoa, vai lá. Vinícius. Fala. Bom, eu sou Vinícius. Dani, eu fiquei muito tocado pela sua fala. Eu acho que foi um percurso, assim, quer dizer, tem uma certa vertigem, né, do que é o masculino, do que é o feminino, do que se desmonta de cada um desses campos, de como é que cada um se faz. E eu tenho pesquisado masculinidade, portanto, não tem como não pesquisar o feminino também. E eu achei muito instigante, assim, esse ponto, quando você traz a questão das bordas, né? Porque você puxa primeiro esse percurso mais conhecido, mais trilhado no Freud, com a ameaça de castração, e vai avançando para as bordas também, né? Assim, desses textos talvez menos conhecidos. E nesse percurso eu tenho encontrado também toda uma riqueza, assim, justamente, quer dizer, um pouco como se o Freud fosse gestando nas bordas uma outra teoria da masculinidade que fosse, quer dizer, por essa relação aí com o feminino, né, com o ânus, né, e assim, eu ao final tenho uma pergunta para te fazer, mas só para chegar lá, assim, que essa ideia do bate-se numa criança, né, que você a pergunta é assim, eu queria te escutar mais sobre esse ponto de como que você entende o bate-se numa criança como teoria sexual infantil dos não homeninos, aliás, que invenção genial esses homeninos, porque que me chamou muita atenção nessa leitura dessas referências subterrâneas do Freud sobre masculinidade é essa
essa discussão do menino dividido pela bissexualidade entre a posição de identificação com o pai, desejando a mãe, e o próprio menino em posição feminina, desejando, né, assim, o pai em uma certa identificação com a mãe. Dentro desse roteiro binário, mas acho que tem um ponto que fica daí, e que a gente encontra, por exemplo, lá no texto do pintor Heitzman, Freud fala do menino dividido entre a posição masculina, e aí ele define entre parênteses medo de castração, e a posição feminina, que ele define entre parênteses prazer de castração. Uhum. Né? E é o que vai desembocar, por exemplo, lá no Análise Finita, a ideia da recusa do menino adotar uma diante de outro homem. Ou quem sabe violência também, a estrutura patriarcal, enfim. E aí, e no Baxi, ele vai dizer, né, desse segundo tempo, ser surrado pelo pai é ser amado pelo pai no sentido genital, textual, né, tá lá no Freud. E, pelo que eu me recordo, essa é uma construção que seria feita na análise dos homens também, ou especialmente, assim, né, dos homens, né? E aí eu queria te escutar, assim, nesse ponto, como é que você, sei lá, você tiver mais a falar sobre isso, mas também, assim, de como eu queria escutar mais sobre a perspectiva dos não homeninos sobre o Baxi como teoria sexual infantil. Aqui a gente fecha. Deixa eu só avisar. Vou só avisar ao público que está online. A gente viu que o Pedro quer fazer uma pergunta, tem comentário do Fábio. Aí, acho que a gente podia fechar uma rodada agora, se Tânia topar, para não abrir demais. E aí, tem 2 inscrições aqui, mais o Pedro, e aí a gente lê os comentários online. Tá bom? Então, a gente já volta. Eu comento agora, né? Por favor, porque senão fica demais, né? Muito rapidamente, são questões que a gente deveria ficar horas conversando, na minha opinião, e esse seria o meu desejo também. Mas eu estou mais recolhendo de vocês do que achando que eu tenho algo para dizer a respeito de cada uma dessas observações muito interessantes, que eu agradeço muito. Renata, eu fico pensando, não sei porquê, aliás, eu acho que eu sei porquê, mas sempre me vem, quando eu penso nos não homininos, nas estratégias que a gente desenvolve, que são fálicas, tentando fazer o contrafálico, tentando ir contra, a gente desenvolve, né? Ou seja, como um modo de se proteger dessa violência fundamental, a gente se apresenta e se dá em sacrifício a essa violência. Então, eu acho que essa ideia do vaginismo, essa estratégia do vaginismo, é uma estratégia muito interessante, assim, de recusa de se prestar ao lugar de vagina, né? E eu acho que é uma formação discursiva, uma proposta discursiva, assim, querendo sublinhar esse aspecto de estratégia subversiva possível, e não só sintoma, né, a ser resolvido, extirpado, né? Eu acho que, e aí eu passo para a questão, faço o link para a questão sobre a cena. Tem muitos anos, desde o início da minha trajetória, na verdade, levada por Freud, que eu faço um diálogo, uma polifonia entre psicanálise e arte, que para mim, longe de ser, como alguns lacanianos acreditam, longe de se tratar de psicanálise em extensão, se trata da psicanálise mais intensa, porque na própria obra freudiana, o lugar da literatura e da arte é o lugar epistemológico necessário para descentrar a própria psicanálise, ou seja, para colocá-la em elipse, como você propõe com Lacan, né? Porque Freud diz assim, em Análise Leiga, de 1926, né? Freud diz que a psicanálise precisa de analogias, que a teoria psicanalítica precisa de analogias, e que elas nunca bastam. É sempre necessário tomar de empréstimo outras analogias. E essas analogias ele toma de vários campos do conhecimento, como a gente sabe, biologia, principalmente, parece que ele distorce um pouco a biologia, como diz Laplanche,
e também da arte. E eu acho que é sobretudo na arte que ele vai buscar algumas analogias, não é à toa que o complexo de Édipo vem de Édipo Rei, né? De uma forma que permite essa espécie de desestabilização da própria teoria. Lacan diz que não é do próprio inconsciente que nós vamos retirar os significantes que dele deem conta. Então, a gente está nessa... Por isso, né, a gente está na cultura e a gente não pode se acreditar fora dela. Por isso, mesmo a psicanálise, na minha opinião, feita no consultório, é psicanálise na rua. E é importante que a gente possa quebrar essas paredes que são, né, são paredes imaginárias mais do que da engenharia. Então, dentro dessa proposta metodológica, que eu trabalho a questão da cena como um modo de estar mais próxima do que acontece das estratégias que se desenvolvem, se põem em cena em uma análise. Né? Eu estou pensando aqui do pôr em cena, que é literalmente o que Freud diz que nós fazemos, né, com o trauma, no texto sobre a pulsão de morte, né, no princípio do prazer. O trauma se põe em cena como uma tentativa de se assenhorar daquilo que foi vivido passivamente. Essa estratégia é fundamental. Não é à toa que Freud diz também, numa das fórmulas conhecidas e muito trabalhadas por Lacan, que, em análise, né, o que aconteceria, idealmente, seria que wo es war, soll ich werden, quer dizer, literalmente, por isso eu citei em alemão, wo é onde, diz respeito a lugar, onde o eu estava, isso deve advir, deve tomar lugar. Se trata de espaço. Tem uma outra fala de Freud, só para fechar, que também é fantástica, que ele diz assim, que a psique é estendida, expandida, o termo em alemão é expandida, nada sabe a respeito. Então, para além da narrativa, do relato, do enunciado, há uma questão espacial que me parece ser o terreno de estratégias. Estratégias de elaboração, perlaboração, repetição, se a gente quiser falar com Freud, né? Então, eu acho que a arte nos traz modelos de estratégias não hegemônicas. E é nisso que ela nos interessa. Tá? Como modelos a serem essas tais analogias, segundo Freud. Né? Isso não tem nada a ver com uma transmissão mais interessante, mais bonita, que interessa, inclusive, as mulheres nas sociedades de psicanálise. Tem a ver com outra coisa muito mais fundamental, na minha opinião. Né? Então, eu tento trabalhar em termos cênicos, mas também em toda uma crítica da cultura, posicionando a psicanálise ao lado da arte moderna como um importante motor de crítica do imaginário. Isso eu faço num livrinho de 2008, que é o Cinema, Imagem e Psicanálise, porque é justamente quando está surgindo a sociedade do espetáculo que Freud está lá em Paris, na Salpêtrière, com Charcot, e ele fala de Charcot, quando ele escreve no epitáfio de Charcot, ele diz que Charcot era um tipo visual. Né? Enquanto Charcot está totalmente nessa sociedade do espetáculo nascente, a ponto de contratar um fotógrafo, Albert Londo, para fotografar as histéricas, Freud está falando numa outra cena. Tem um outro campo, que é o de estratégias de reviramento do imaginário, né? De que Lacan dá notícias rapidamente no Seminário 10, quando ele começa a falar do objeto A, ele diz assim, o objeto A, que aliás é totalmente uma influência do surrealismo sobre a psicanálise lacaniana. E, enfim, isso tem toda a história disso, também eu conto um pouco no livrinho Arte e Psicanálise. Mas o objeto A, diz Lacan, para concebê-lo, seria necessário forjar um outro modo de imaginarização. Então, tem toda a cena, o que eu tento sublinhar com ela é que, para além do registro do imaginário, que costuma, né, como Lacan era um grande iconoclasta, costuma ser, numa chave do primeiro Lacan, principalmente, lida como enganosa, ilusória,